Obrigada, Daniel. Desculpe a pressão. Então, Prete, a gente vai ter que diminuir a sessão de perguntas, mas umas 2 ou 3 perguntas que dá tempo. Tá? Daniel, você comentou isso assim inúmeras vezes. Eu estava aqui me preparando, mas no final você acabou assumindo isso. Para nós aqui, chega a ser até uma certa utopia, um certo ponto, falar de mudanças climáticas e os efeitos dela no Brasil. Por quê? Principalmente na zona costeira. Deixa eu restringir minha área. Por quê? Porque a gente quase não tem dado para discutir isso. A Luciana elencou hoje uma série de variáveis que na Europa lá já se viu que não tem efeito. Na costa noroeste dos Estados Unidos já sabe que tem mudança no clima de ondas. Em vários locais do país, do mundo, já sabe que o nível do mar está aumentando. Em outros que a frequência das tempestades está aumentando também. E aqui a gente ainda sente a necessidade de estar comprovando isso que o modelo está dizendo. O IPCC está dizendo, um monte de gente está falando isso. Mas aqui a gente não tem dado primário. Então eu acho que para planejar, para chegar no plano nacional que você quer, eu acho que o primeiro passo da gente é ter um conjunto de dados primários. Por isso até já parabenizo o fundo, que tem o projeto do Garcia que foi aprovado nesse contexto, de criar um sistema nacional de monitoramento. Só que eu também estou bem curioso. Ele vai tocar isso até que ponto? A universidade vai ter envolvido até que ponto? Será que tem alguém que vai assumir isso depois? Porque é um papel difícil para a universidade de estar colocando um sistema desse no ar e ficar sempre sujeito a editais, a recursos desse tipo. Era só uma... Eu acho que isso sim, enfim, gerar informação, gerar dados é uma medida de adaptação. Enfim, até para verificar os efeitos de fato das mudanças do clima, Um outro ponto, e eu fiquei relativamente preocupado com a colocação hoje de manhã, de que de fato, mudanças do clima, tem muita incerteza, etc. É melhor de repente a gente não considerar essa variável. Eu falei assim, eu quase levantei o cartão vermelho lá atrás, Eu falei assim, cadê a minha colega? Eu falei assim, esse evento está acontecendo por causa do Fundo Clima, que tem um propósito específico, que é reduzir as vulnerabilidades do país. Então, ainda que a nossa posição de segurança hoje seja, eu preciso gerar dados para ver se isso está acontecendo ou não, só que eu não gostaria de colocar lá no plano essa informação assim, gerar dados. Quero saber, um plano para mim diz que dado, para quê, onde fica, quanto custa, por quanto tempo. Eu não sei que dado vocês precisam, ou de todos os dados que vocês precisam, qual que é o mais relevante agora, qual que é o mais urgente, qual que é o mais estruturante, qual que atende o país como um todo e não regiões específicas. Qual dado de todas as necessidades que a gente tem, qual vai ser a prioridade? O dinheiro não dá para tudo. Daniel, primeiro assim, assistindo a sua apresentação, me pareceu que ela deveria ter sido a primeira do evento, porque você, por um lado, respondeu algumas questões que a gente ficou se perguntando ontem o dia inteiro, e por outro lado, você trouxe um monte de perguntas e confusão a mais, e seria bom que essas confusões tivessem sido colocadas já de cara no evento. Mas algumas considerações. Acho que você trouxe uma resposta que se perguntou muitas vezes ontem aqui, o que vocês querem? Em primeiro lugar, o que vocês gestores querem? Eu acho que fica claro que, na verdade, sim, a gente tem escalas diferentes também de gestão que querem coisas diferentes num curto prazo. Você veio trazer a visão do Plano Nacional. Você mostrou o que o Plano Nacional precisa e numa urgência bastante grande para essas respostas. Ontem foi discutido o que outros gestores se manifestaram e as necessidades estaduais, por exemplo, as necessidades são outras. Eu preciso da minha linha de pré-amar aqui para poder resolver o meu problema. As escalas são completamente diferentes. Então, assim, eu acho que fica... eu estou, de novo, sempre puxando aqui para o objetivo do evento. Eu acho que você respondeu bem aqui a uma das questões que vários pesquisadores aqui perguntaram. Tá, mas o que vocês querem? A gente, para poder dar um input, saber o que vocês querem. Ficou claro. Tá? No seu ponto de vista, como gestor federal, responsável, juntamente com o pessoal aí da diretoria, pelo plano de adaptação. Acho que isso é bastante interessante. Outra questão, que é aquela que você colocou ali onde é que a zona costeira tem que entrar. Olha, na verdade, assim, isso volta, no meu ponto de vista, para uma dicotomia que, eu não sei se nasceu com gerenciamento costeiro ou não, mas que mais uma vez se reflete
agora, em todos os instrumentos que a gente vê, em planos que a gente vê, isso sempre se reflete, que é o gerenciamento costeiro, ele é territorial por natureza. E esse plano está sendo montado de maneira setorial. Não estou dizendo que um esteja errado e nem o outro esteja certo. Agora, como sempre, é difícil e é meio incompatível mesmo. Então, assim, eu sou da opinião que, num plano ideal, seria aquela terceira opção. Mas eu não sei se a melhor opção, na prática, para a coisa funcionar, seria a segunda opção. Talvez a Leila queira me matar por causa disso. Porque quem trabalha com gerenciamento costeiro é uma eterna luta isso. É territorial, não adianta, não é setorial a zona costeira. Agora, como foi montado aquele mapa mental, parece que, assim, minha opinião é que, olha, dos males os menores, se é para o troço funcionar, talvez tenha que quebrar mesmo. Vai um pouco para a diversidade, vai um pouco para a cidade, vai um pouco para cá, e talvez o gerenciamento costeiro tenha que ter, mais uma vez, jogo de cintura para tentar fazer todo esse meio de campo. E com relação ao que o Pedro colocou, eu faço uma pergunta, assim, na verdade, tentando até ajudar a resposta. Pô, agora está em discussão avançada a criação eu não sei se o nome vai ser esse, mas o INPO, Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas. Né? Isso está pelo ICTI, principalmente, levado a cabo pelo ICTI, e uma discussão bastante avançada. Talvez não na sua urgência de ter essas respostas para 2014, 2015, mas eu não sei se, como você falou, o projeto do Garcia, excelente. Eu mesmo coordeno uma rede no programa Cruz Brasil e outros colegas coordenam redes de monitoramento, mas, como o Pedro falou, é difícil a universidade, aqui, o pessoal do Federal de Pernambuco tem um ondógrafo na água, o único do Brasil em águas rasas, mas é na raça, universidade. Será que a resposta não seria o INPO? É o INPO que vai, se isso vir a acontecer ou não, mas eu queria lembrar a criação deste Instituto Nacional, ele, no meu ponto de vista, ele que tem que assumir essa coisa aí. E uma pergunta para você, como que você tem visto aqui as discussões, o grupo que a gente trabalhou ontem, volta a trabalhar hoje, você acha que deste simpósio, dessa discussão, você acha que o que você tem visto está caminhando para atender essa demanda específica do plano? Da minha apresentação tem que ser uma das primeiras do evento, porque na verdade eu refiz essa apresentação completamente depois que eu vi as discussões. Eu não teria condições de apresentar para vocês o que eu apresentei agora se eu não tivesse estado aqui durante o dia de ontem e entendido como enfim, o que está em pauta, o que está sendo discutido, certo? Com relação ao recorte, né, do recorte ideal e do recorte possível, eu acho que se isso é uma realidade, isso tem que estar explicitado no plano. Nós queremos o recorte ideal, por hora o que se pode fazer é isso, para a gente alcançar o recorte, quer dizer, por hora o possível é isso, e as medidas adotadas vão ser tais, tais e tais, visando chegar ao recorte ideal. É o que estou dizendo, o plano ele diz, ao meu ver, quem faz o que, até quando, o que dinheiro, né? E aí, cumprido aquele prazo, é hora de rever o plano, porque você tem um passo a mais a dar. Mas eu acho que isso é uma estratégia que pode ser adotada pelo gerenciamento costeiro na elaboração dos insumos que vão vir para o plano. Tá ok? Eu queria complementar, não só a gente defende o territorial para a zona costeira, como defende o territorial para todos os focos da adaptação. Que considerando que a adaptação é local, eu defendo que seja cidade, que seja área urbana, área rural, que seja todo territorial, porque a adaptação é local. Mas isso é uma discussão dentro do GT. Então a gente defende o territorial como um todo. Daniel, só a questão de clarificação para bem-estar geral da nação, vamos dizer assim, sobre o meu comentário de manhã. Eu acho que te referiste a alguma coisa que eu tinha dito hoje de manhã, dizendo de que não há mudanças climáticas, não é? Não, que não há. Na verdade, sobre o nível de incerteza que se trouxe, eu acho que não foi o seu comentário, não. Acho que foi o João, né? Foi o João, que baseado na sua apresentação disse assim, de repente, e eu não que não existe, mas que há muita incerteza. Mas só para clarificar, então, né?
Aliás, eu sou pago para isso, né? Só para clarificar, então, o estudo que nós fizemos foi para aquela área de estudo usando dados do Mar da Irlanda, não é? E a gente sabe que para verificar, né, mudanças climáticas globais, a gente precisa ter uma série de dados muito longa. E a nossa é uma das mais longas, mas é muito curta, porque a variabilidade natural, a variabilidade climática natural é tão grande que se há uma mudança ali climática global, não é evidente ainda nos dados. Isso é muito diferente do que dizer não há mudanças climáticas globais. A gente não consegue ver o sinal dentro daquela coisa toda de variabilidade climática. Então é muito difícil, por exemplo, eu acho que é de uma concordância geral de que a adaptação é local e tem que ser local, e cada vez mais a gente vê na Europa, por exemplo, que os modelos globais estão produzindo, então, por exemplo, a gente fala, o IPCC tem a subida do nível do mar, médio, não sei o quê. A gente não pode planejar uma adaptação local com base nesses dados globais, porque a incerteza que a gente tem quando transfere isso para o local é imensa. Então, como é que nós vamos adaptar se os modelos, dependendo do que a gente faz com o modelo, está dizendo assim, vai chover mais. Aí o outro está dizendo, vai chover menos. Aí o outro está dizendo uma coisa, e aí faz adaptar como? Eu vou entregar para vocês a tese do meu futuro mestrado. Que, na verdade, é fruto dessa experiência que a gente está tendo. Eu preciso escolher medidas de adaptação, certo? É muito difícil o traço. Eu participei da comissão mista, eu fui para uma audiência pública da comissão mista há 2 ou 3 semanas atrás para discutir desastres naturais. E o que eu falei lá é que, enfim, a gente não está nem falando de mudanças climáticas. Com relação à resposta de desastres naturais, existe um gap, uma dívida histórica enorme em termos de planejamento. E todo o esforço que está sendo feito atualmente, ele pode não ser suficiente para cobrir essa dívida histórica, que dirá no cenário de mudanças do clima. Porque a gente não está nem falando de mudança de clima, que a gente não está conseguindo fazer o dever de casa, o que devia ser feito, sabe? Mas aí eu te pergunto, se eu tenho um deslizamento que é fruto da mudança do clima, aí, ok, eu estou preocupado com isso e vou lá socorrer essa pessoa. Mas se não é mudança do clima, eu não vou socorrer, porque aí é outro problema. Mas eu acho que o ponto do João foi exatamente esse. Exato. Não importa se é mudança climática global, é o evento extremo. Quando aconteceu o desastre. Obrigada. Está todo mundo acanhado, mas eu quero fazer uma pergunta de dinheiro para o Delprete. Não podemos deixar. Ninguém vai fazer, a gente tem que fazer, né? A gente teve, em 2011, né, uma linha do Fundo Clima para a Zona Costeira, que acabou apoiando 5 projetos, e é a razão da gente estar aqui, né? Eu queria saber se existe, dentro da previsão para esse ano, Delprete, se a gente pode esperar ainda o lançamento de algum edital específico para a Zona Costeira esse ano, ou se é melhor a gente se preparar para projetos do ano que vem. Tá bom. Dinheiro é sempre bom, né? Por isso que a gente precisa estar preparado sempre. Não tem que estar... vou fazer primeiro um seguinte comentário. Quando o Couto fez a exposição aqui, até ele colocou, o Fundo Clima não é um balcão. O que significa isso? Não é utilizado no sentido pejorativo, não. É utilizado no sentido em que a gente não trabalha com demanda espontânea. Não tem um recurso lá no Fundo Clima, como tem o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que, olha, tem um recurso aqui que, se aparecer um bom projeto sobre o assunto que tem alguma afinidade, no caso lá com o meio ambiente, no caso nosso poderia ser com mudança do clima, eu apoio, está pronto. Tá? Significa o seguinte, significa que todos, obviamente, têm a ver com mudança do clima, mas todos eles passam, a princípio, por edital, ou então são estruturantes, como eu disse. E estruturante ali também não é um status superior em relação aos projetos que são experimentais. Tá? Então, o raciocínio que eu gostaria que vocês fizessem sempre, né, e que eu estimulo que se faça, é o seguinte:
como é que eu transformo meus projetos experimentais em projetos estruturantes? Tá? Esse é um primeiro passo. Por que isso? Porque a questão não é ter ou não uma linha de orçamento, é ter ou não um bom projeto estruturante. Porque na corrida pelos recursos, acaba sempre gente ficando para trás. Então não é assim, se eu tenho uma linha específica com um valor X neste ano, mas se tiver bons projetos que valem a pena serem investidos, né? Nem que comece com R$100 esse ano, tem o orçamento do ano que vem. Obviamente, para eu dar esta versão agora para vocês, eu tenho uma perspectiva otimista sobre os fluxos de recursos. Né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos apostando nisso. Então, essa é uma questão que eu transfiro uma pergunta a vocês no seguinte sentido: quanto vocês estão dispostos a apostar nisso? Né? Porque tendo um bom projeto, né, ou uma boa linha de desenvolvimento, por que não? Poderemos fazer, alguns casos, editais para novas experiências, e alguns outros casos, um projeto estruturante para fixar o que já vem sendo desenvolvido. Tá? Então, o que eu gostaria era o seguinte: eu não vou prometer aqui que tem recurso, né? Já definido mesmo, porque eu não consigo fazer isso. É o comitê gestor, né, do fundo quem aprecia e define. Né? Mas a possibilidade existe, tá? Desde que a gente trabalhe e opere nesse sentido, sem, obviamente, criar falsas expectativas. Vamos trabalhar para isso? Vamos fazer, construir algo nesse sentido? Quais são os projetos estruturantes que a gente pode apresentar, por exemplo, no comitê gestor, e que, olha, daqueles apoiados, os frutos dados são o seguinte, e há necessidade de se envolver mais coisas, ou lacunas que ficaram para trás, que a gente possa fazer um edital. Tá? Então eu gostaria de levar nesse sentido a perspectiva, tanto nossa, né, quanto a de vocês, para não termos falsas expectativas, mas também termos a expectativa de que tem viabilidade. Continua aí, dá para fazer. Agradecer muitíssimo ao Delprete, ao Couto, eu acho que atendemos ao objetivo aqui da mesa. Obrigada.